Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as fronteiras e os territórios nacionais e mundiais. Bom, como assim território? Como assim fronteira? Limite? Limite e fronteira é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa mesmo? Afinal, o que é território? Tem a ver com região? Vamos começar a delimitar todos esses espaços aí? Bom, região é parte do espaço geográfico do qual você cria um critério para definir determinada cerca, você acaba delimitando e colocando um motivo ali. Ah, esse grupo de pessoas aqui fazem parte das pessoas que comem o feijão em cima do arroz e essa aqui o arroz em cima do feijão. Pronto, você criou um determinado tipo de critério. Então, quando a gente pensa em região, a gente precisa de uma delimitação. E essa delimitação é exatamente o ponto final, o perímetro daquilo que você criou, o critério, para um novo critério. Aqui nós temos o limite. O limite é uma linha precisa, nitidamente definida no terreno. Então ela pode ser exatamente um traço que vai definir um critério do outro. Ela pode ser um limite natural ou um limite artificial, também chamado de limite cultural na geografia. Quando a gente fala em limite natural, vamos pensar na linha de profundidade de um rio, vamos pensar num córrego que passa por um determinado ponto do espaço, vamos pensar no ponto mais profundo ou intermediário de um mar, ou, por exemplo, ponto de cumeada, que são os pontos mais altos de uma montanha, fazendo uma linha imaginária, pode ser considerado um limite. E isso é um limite natural, porque o homem não teve ali a intromissão, o homem não interviu direto para fazer essa delimitação. Agora, quando nós temos os limites artificiais, também chamados de limites culturais, nós vamos ter então essa intervenção humana direta, podendo ser um muro, como o Muro de Berlim, como, por exemplo, as cercas que dividem os Estados Unidos do México, os muros que acabam dividindo a região da Palestina com a região de Israel, as ferrovias, como diversas cidades no Brasil, passam uma linha de ferro que acaba dividindo cidades, trincheiras de uma guerra, como uma área que divide exatamente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É simplesmente uma trincheira, onde tem um exército de um lado e um exército do outro que ficam ali o tempo inteiro, um olhando para o outro. É simplesmente uma linha demarcada no chão que acaba um não tentando ultrapassar aí o limite do outro. Está entendendo o lance de limite? Exatamente essa linha precisa. É essa linha delimitada que vai dar a territorialidade para a região. Territorialidade. Território. Afinal, o que é território? Território é parte do espaço geográfico do qual há uma apropriação, do qual alguém é dono, de alguém que se apossou daquilo ali. É importante a gente lembrar de uma coisa aqui, não podemos confundir apropriação com representação, com identidade. Quando você se sente pertencido a um espaço geográfico, o espaço é dono de você, nós estamos num lugar que vai dar o conceito de nação, aquela identidade cultural. Agora, quando alguém é dono do espaço, há uma relação de poder sobre o espaço, nós estamos falando de um território. E esse território, ele vai definir características para ser feita uma delimitação. Normalmente, quando estamos falando de países, os limites, eles são utilizados para regionalizar segundo o critério da territorialidade, onde um determinado agente é dono daquele espaço. O Estado brasileiro é dono desse espaço que se delimita através dessas linhas que diz que isso aqui é parte do Brasil. Ah, então quer dizer que é uma fronteira? Não. Fronteira é uma coisa um pouco mais subjetiva,
Porque fronteira, ela vai se referir a uma região ou faixa onde dois territórios se comunicam. Por exemplo, quando nós chegamos numa cidade próxima do Paraguai, aqui no Brasil, vamos pensar na cidade de Foz do Iguaçu. A cidade de Foz do Iguaçu faz parte da fronteira, mas ela tem um limite no Rio Paraná. No ponto mais profundo do Rio Paraná é onde temos o limite entre Brasil e Paraguai. Mas a cidade de Foz do Iguaçu, a cidade do leste no Paraguai, são consideradas fronteiras. Por quê? Porque é onde dois territórios se comunicam. E quando eu digo comunicar, não é simplesmente um estar do lado do outro, mas os povos interagirem, mas as coisas acontecerem em comum. É isso que nós chamamos de fronteira. Então é algo mais abrangente. Alguns geógrafos vão tratar o conceito de fronteira como uma faixa de 50 quilômetros do limite. Agora outros vão considerar simplesmente o fato onde há pessoas interagindo em regiões, em territórios diferentes. Como é o caso, por exemplo, de alguns pontos do território entre os Estados Unidos e o México, onde nessa fronteira, apesar de uma população não poder entrar no espaço do outro, eles conversam pelo muro, eles conversam, eles até praticam esportes. Dessa maneira, nós temos o conceito de fronteira. Há essa característica de delimitação, há um limite, mas há um lugar onde há a comunicação desses dois territórios. Esse lance de territorialidade, quando envolve a fronteira, quando envolve o limite, ele é um ótimo momento para a gente começar a entender os estudos geopolíticos. Tudo aquilo que vai envolver essa relação de apropriação, do qual nós chamamos de território, essa territorialidade, vai ser aquilo que vai desenvolver mais para frente os estudos geopolíticos. Vamos pensar num território como um país, como o lado de um campo de futebol também é uma forma de territorialidade. Vamos pensar também no morro ocupado pelo crime organizado. Vamos pensar numa determinada brincadeira de criança, onde um pode tomar o espaço do outro. Isso é apropriação, isso é território. Vamos pensar o time de futebol A e o time de futebol B. O campo de defesa do time A é o seu território. Qual é o objetivo dele? É tomar o espaço do outro time e alcançar a meta, colocar a bola na trave do outro território. Isso é uma relação de territorialidade. Em compensação, o seu segundo objetivo qual é? Impedir que o outro time entre no seu espaço e faça o gol na sua meta. O esporte é uma relação geopolítica, é uma relação de uso de limites e fronteiras. A linha das laterais, a linha de fundo, tudo isso é limite. A relação desses dois campos, o ataque e a defesa no jogo, nós temos a comunicação de uma fronteira. Tudo isso é um estudo de geopolítica. É quando há apropriação do poder sobre o espaço. Eu espero que você tenha entendido bem essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando um ótimo momento de estudos para você. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!